bom dia para você que está acompanhando a programação deste sábado do SBT Tocantins. Iniciamos agora mais uma edição do Norte Eleições Entrevista, que é uma ação do SBT Tocantins em parceria com o Grupo Norte de Comunicação. Um programa que foi criado para entrevistar candidatos ao Executivo da capital, para abordar temas referentes ao processo eleitoral, discutindo sobre os impactos ocasionados pela pandemia, a nova legislação, o uso das redes sociais na campanha e como combater fake news. E aqui, quem está conosco para um bom bate-papo e que vai tirar as nossas dúvidas quanto às alterações do processo eleitoral e nos apresentar as ações do Tribunal Regional Eleitoral é o Francisco Cardoso, diretor-geral do TRE Tocantins. Bom dia, doutor Francisco, seja muito bem-vindo à nossa casa para falar sobre eleição, né? Esse ano que é um ano de um pleito eleitoral diferente de todos os outros por conta da pandemia. Verdade. Bom dia, Najara. Esse ano temos a pandemia, nosso planejamento das eleições evidentemente não contemplava essa situação, que começou a ser elaborada ainda no final de 2018, logo depois da última eleição. Fizemos todo o planejamento para realizar eleições de 2020 e quando surgiu a pandemia tivemos que nos adaptar. Então, com essa pandemia, as mudanças principais que vão ocorrer é em relação ao protocolo no dia da votação. O Tribunal Superior Eleitoral teve o trabalho, contou com a consultoria sanitária muito qualificada do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein e também da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Então, assim, entidades de alta respeitabilidade, credibilidade, que orientou o Tribunal Superior Eleitoral a como fazer a eleição nesse período com segurança para os eleitores e para os mesários. Então, além da alteração da data da eleição, o que efetivamente muda para o eleitor? A data da eleição, como você falou, é o principal, o marco que seria no dia 4 de outubro, como a Constituição Federal diz que no primeiro domingo de outubro, do ano que ocorrer as eleições, é que acontece a eleição no primeiro turno e no último domingo de outubro, o segundo turno. Mas, até por conta dessa consultoria, foi recomendado que fosse mudada a eleição para o mês de novembro. Nesse mês de setembro, e aqui no Tocantins, nós estamos percebendo isso, que é um mês que a gente chegou no pico e agora, desde ontem, começou a ter uma certa redução. Espero que continue assim. Previsão é que até o final desse mês já estejamos bem em queda em relação à curva da contaminação no nosso estado. Então, essa consultoria já previu que em setembro seria um ponto máximo aqui no país e que em novembro a gente teria uma condição mais tranquila, vamos dizer assim, para poder com mais segurança realizar as eleições. E essa recomendação foi feita e foi levada pelo presidente do TSE ao Congresso, que decidiu, na verdade essa decisão não é da Justiça Eleitoral, é bom esclarecer, essa decisão é do Congresso Nacional, alterou a Constituição Federal por meio de uma emenda e passou a eleição para o dia 15 de novembro. Então, o que muda efetivamente? Que nós estamos fazendo já uma campanha em relação à conscientização do eleitor, a comunicação, a informação em relação aos cuidados que tem que se ter. O eleitor vai chegar no seu local de votação, nós vamos ter cartazes na entrada já mostrando todo o circuito que ele tem que fazer, os cuidados que ele tem que seguir. E ao chegar na sessão de votação, nós vamos ter distanciadores de 1 metro para se formar a fila com distância mínima de 1 metro de um eleitor para o outro. O eleitor vai entrar na sessão e vai ficar a 1 metro do mesário. Foi retirada a identificação biométrica do eleitor nesse protocolo, em função de que, com a biometria, às vezes o eleitor vai votar e ele não consegue, na primeira tentativa, já ser identificado. Então, isso demora um pouco mais o processo de votação dele dentro da sessão, porque ele tenta a segunda vez, com outro dedo, tenta a terceira, e aí isso vai atrasando e pode gerar uma aglomeração. Então, foi recomendado também, por essa consultoria, que retirasse a biometria em função disso, principalmente. Além de que ele ia usar o leitor biométrico e outro eleitor também ia usar o mesmo leitor biométrico. Várias vezes, aproximadamente umas 400 pessoas por sessão eleitoral. Então, por questão de segurança, não haverá a biometria. O eleitor vai se identificar com o seu documento pessoal, pode ser inclusive o e-título, na verdade, de preferência. A gente recomenda que todos os eleitores baixem o aplicativo e-título para poder, ele no dia da votação, utilizar isso como identificação. E também, lá no e-título, ele tem todas as informações, de onde ele vai votar, se ele precisar de uma certidão da Justiça Eleitoral, ele consegue também nesse aplicativo. Então, no momento que ele se identificar, sem contato nenhum com o mesário, apenas mostrando o documento, o mesário vai verificar e confirmar a identidade do eleitor
e aí vai habilitar ele a votar. Antes de habilitar ele para ir para a urna, esse eleitor vai assinar um caderno de votação. E aí, no momento, antes dele assinar, ele vai higienizar as mãos com álcool gel para poder fazer a assinatura. Depois que ele assinar, ele é habilitado, vai à urna eletrônica, vota e, ao sair da sessão, ele higieniza as mãos novamente. Então, inclusive, em relação a essa assinatura no caderno de votação, a gente recomenda que todos os eleitores levem a sua caneta. A gente vai ter caneta lá, vamos higienizar a caneta depois que o eleitor usar, mas essa caneta de uso público é mais seguro que você já leve a sua, porque é importante, Najara, esclarecer que a gente não nega a dificuldade, o cenário que existe, né, que é mundial, mas a gente precisa trabalhar com protocolos muito seguros. Estamos fazendo isso, mas cada cidadão, cada eleitor precisa fazer a sua parte, não só no dia da eleição, né, mas no seu cotidiano, precisa se comportar de uma maneira mais segura. Ele levando a caneta dele, ele está tendo mais segurança que ele não compartilhou com ninguém essa caneta. Mas a nossa caneta, ao ser usada por algum eleitor, ela vai ser higienizada antes do próximo eleitor. Foi apresentado o plano sanitário desse ano durante o processo eleitoral. Lá diz que o eleitor que se negar a usar máscara, se negar a usar álcool em gel, não poderá votar? Não poderá votar. O uso da máscara, nesse protocolo que eu acabei de falar, inclusive, era o ponto número 1, né, que eu deveria ter falado, o uso de máscara é obrigatório. Então, ao chegar ao local de votação, se não tiver com máscara, ele nem vai poder adentrar o local de votação. Ele precisa seguir todo esse protocolo, porque aí não depende dele, não é por ele, é pela coletividade. Então, para cuidar da segurança de todos, é preciso que todos os eleitores cumpram as regras. Se ele não cumprir, ele não vai ser habilitado para votar. Doutor Francisco, mas com essas alterações todas, não corre o risco de fazer uma maior demora, de ter uma maior demora, de aumentar o número nas filas, de ocasionar, consequentemente, uma maior aglomeração? Najara, a gente acredita que não. Primeiro, porque essa eleição é municipal, então são apenas 2 candidatos. O eleitor vai votar primeiro para vereador e depois para prefeito na urna eletrônica. É uma votação muito rápida. O fato de ter tirado a biometria, ela na verdade vai ser mais rápida do que a eleição passada, né? Porque a eleição passada, além de ser 6 candidatos, 6 votos, tinha identificação biométrica que demora mais. Então, em relação à aglomeração, ao contrário, todas essas medidas recomendadas pela consultoria sanitária, todo esse protocolo que foi criado é exatamente para ter um fluxo mais rápido na sessão. Tanto que o eleitor, nesse fluxo que existia antes para votar, ele primeiro se identificava, deixava o documento dele, ia votar, e depois ele voltava na mesa de novo com o mesário para assinar e pegar o seu comprovante de votação e o seu documento. Então, nós cortamos essa fase. Então, assim, nessa eleição, com certeza, esse tempo vai ser mais rápido e a possibilidade de aglomeração vai ser menor do que nas eleições passadas. Outra coisa também importante, até com essa preocupação sua, que é muito pertinente, em relação a gente evitar a aglomeração, também foi ampliado o horário de votação em 1 hora. Então, a eleição sempre começava às 8 e às 17 horas. Eram 9 horas de votação. Agora vão ser 10 horas de votação, acrescentando 1 hora a mais, exatamente com essa finalidade de não ter aglomeração, e vai começar às 7 da manhã, com horário prioritário para os idosos acima de 60 anos, das 7 às 10 horas. Então, das 7 às 10 horas, a prioridade é para os idosos acima de 60 anos. Não quer dizer que ele só vai votar nesse horário. Qualquer horário que o idoso chegar, ele vai votar e ele vai ter preferência. Agora, essa preferência de 7 às 10, quando tiver idoso na fila para votar, ele vai votar. Aquele que for idade menor de 60 anos vai ter que aguardar para votar. Então, a gente recomenda que essas pessoas deixem para votar depois desse horário. Ou se morar perto do local de votação, ele pode ir, ver que está tranquilo, mesmo sendo de 7 às 10, e aproveita e vota ali, porque pode não ter fila também, né? Falando em local de votação, as sessões eleitorais sofreram alterações durante esse processo por conta da pandemia? Assim, uma sessão tem muita gente, foi reduzida ou foi agrupada uma sessão com a outra. Aconteceu alguma alteração dessa? Aconteceu alteração, mas não por conta da pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral fez a licitação para adquirir novas urnas e essa licitação ela não se concluiu em tempo da gente receber novas urnas. Então nós vamos trabalhar com as urnas das eleições passadas, só que existiam algumas urnas das eleições de 2006 ainda, de 2008, que eram utilizadas até o pleito passado e que nós não vamos utilizar. Então, na verdade, nós vamos reduzir um pouco a quantidade de sessões e vamos colocar mais eleitores por sessão em função disso, mas é uma quantidade que não extrapola, inclusive Palmas, que é a capital,
nós temos uma quantidade maior de eleitores. Mas nos municípios menores, nós não temos uma quantidade assim tão elevada. Então, para a nossa realidade de Tocantins, não haverá nenhum problema, porque não tem um número excessivo de eleitores por sessão. A gente fica em média de 300 por sessão. Agora, na capital e nas cidades maiores, às vezes você tem 400, 430 eleitores por sessão para votar, que é o máximo que nós temos. Mas na maioria dos municípios não teremos problema nenhum em relação à quantidade de eleitores por sessão. Mas para o pleito eleitoral acontecer, a gente precisa de voluntário, de mesário voluntário. E esse ano é um ano diferenciado, né? As pessoas estão com medo de sair de casa, algumas, né, pelo menos. E fez com que isso reduzisse o número de voluntário? Aconteceu isso, doutor Francisco? Não, Najara, para nossa alegria, é o contrário. Nós temos nessa eleição municipal mais que o dobro dos mesários voluntários da eleição 2016. Ai, que legal. Então, assim, é uma grata surpresa, porque realmente é preocupante a pandemia. Nós já estamos aí há 6 meses, né, vivenciando esse cenário e nos preocupávamos com isso. Talvez pode ser que, por precaução, os mesários que se voluntariaram em 2016 podem não querer nessa próxima, mas nós já temos mais que o dobro do que foi voluntário em 2016. É um trabalho realmente essencial para a nossa democracia. Os mesários prestam um serviço de alta relevância, é um serviço que traz transparência e segurança para o processo eleitoral, porque o mesário ele não é servidor da Justiça Eleitoral, ele está no dia recebendo todos os eleitores, vendo como funcionam os equipamentos, tudo que se funciona, isso dá transparência e a garantia que é um processo seguro. Então, a Justiça Eleitoral agradece muito a esse trabalho voluntário dos mesários que tem sido feito nessa alta escala. Faremos treinamento com eles, aí sim, em relação ao trabalho deles vai mudar, porque eles precisam observar esses critérios, desse protocolo que foi criado pela consultoria sanitária. E aí, dentro do treinamento, tudo isso vai ser repassado para os mesários e no dia da eleição, com certeza, teremos um pleito tranquilo, seguro, dentro do que é possível ser feito, como tem sido feito em todo o mundo, né? Nós temos eleições no mundo inteiro. E em muitos países já foram feitas eleições nesse ano e a maioria deles tiveram que prorrogar. Alguns prorrogaram apenas por 1 mês, por 2 meses. O país que mais prorrogou foi da Austrália, que acabou prorrogando por 1 ano a eleição e não vai realizar nesse ano. É o único país que eu vi assim, de uma extensão maior de prorrogação. Mas a maioria prorrogaram dentro do próprio ano de 2020 para poder realizar as eleições e estão fazendo também com esses critérios que nós estamos adotando aqui no Brasil. Doutor Francisco, o senhor segue conosco aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta logo mais, continuando falando de política, de eleição, com o diretor do TRE Tocantins. Estamos de volta com o Norte Eleições Entrevistas. Aqui conosco segue o diretor-geral do TRE Tocantins. A gente estava falando sobre os voluntários. Agora eu quero questionar ao TRE quanto à entrega das urnas. Já iniciou esse processo? Iniciamos a entrega, a distribuição das urnas nas 33 zonas eleitorais do Estado. Iniciamos no dia 1º de setembro, até a próxima semana, dia 15, todas as urnas já estarão em cada município, em cada zona eleitoral, sede do cartório eleitoral, para continuar fazendo os testes exaustivos no equipamento, para garantir o seu funcionamento no dia. Já entregamos todas as urnas 100% testadas, aprovadas, garantido o seu funcionamento, a qualidade. Mas no cartório eleitoral, o juiz com a sua equipe continua fazendo os testes agora, para garantir que no dia da eleição ela vai funcionar perfeitamente. Havendo algum defeito mecânico nas urnas eletrônicas, elas são encaminhadas para manutenção ainda em tempo de retornar e a gente ter as urnas, porque, Najara, nós não temos que ter só as urnas que estão lá na sessão. Existe todo um plano logístico e de contingência para no caso de acontecer o defeito no dia da votação. E aí nós temos as urnas de contingência, que a gente chama. Então a gente manda consertar exatamente para isso. Tem um problema na urna que pode acontecer até no dia da eleição, como acontece no computador da gente, né? De vez em quando a gente está trabalhando e acontece uma falha, tem que chamar o técnico. A urna eletrônica, infelizmente, também pode acontecer isso no dia da votação. É um número abaixo de 1% que acontece isso no Brasil. Mas a gente tem que ter urnas para substituir. Substitui e continua a votação normalmente. Então essas urnas ficam nesse período para continuar esses testes e somente será distribuída no local de votação no dia da eleição. A gente vai falar um pouco do perfil dos eleitores no Tocantins.
Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que o Tocantins foi o único estado do país a apresentar uma queda no número de eleitores. Mesmo assim, 1.035.289 eleitores estão aptos a votar nessas eleições. Uma maioria mulher, e tem novidade quanto ao uso do nome social. Não é isso, Francisco? Tem novidade, tem eleitor que vai utilizar o nome social nessa eleição aqui no Tocantins. Tem. É uma garantia que eles têm de ser tratado pelo nome que eles escolheram, né, o nome social, não o nome formal de registro. Nós temos, no caso do Tocantins, 69 eleitores que pediram para utilizar, fizeram essa opção de utilizar o nome social, foram ao cartório, no seu cadastro eleitoral, e fizeram essa atualização do seu cadastro. Então, no dia da votação, o mesário vai verificar lá no caderno de votação o nome do eleitor e o nome social, e vai permitir que ele vote se identificando pelo nome social. Agora a gente fala sobre o combate às fake news, né? Nas últimas campanhas, eleições, a força da internet vem mostrando a internet vem se mostrando cada vez mais forte. A gente sabe que por questões sanitárias, esse pleito eleitoral vem ainda mais forte a campanha através da internet. Com isso, há um combate à fake news por parte do Tribunal Superior Eleitoral e também no Tribunal Regional Eleitoral. Como é que tem sido feito isso? Bom, Najara, foi muito bom você perguntar sobre esse assunto, que é um assunto, um ponto assim crucial, de muita importância no processo eleitoral. A gente precisa trabalhar com notícias verdadeiras para que o eleitor faça uma avaliação e faça um voto consciente, da melhor forma. E essas informações falsas que circulam, elas acabam, vamos dizer assim, influenciando o eleitor de maneira negativa. Ele pode fazer uma escolha com base em notícias falsas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral fez um programa de combate às informações. Nós temos aqui no Tocantins um programa próprio interno. Contamos muito com a parceria da imprensa, né? Vocês fazem um trabalho essencial, muito importante, tanto nesse período agora de pandemia, que tem auxiliado muito a população com informações. E essa é de interesse social e público, muito, essa questão das informações durante as eleições. Porque se você começa a propagar e fazer campanhas de ódios, de mentiras, ou usando robôs, né? É um negócio sofisticado que existe, para poder denegrir a imagem e a reputação de pessoas, aquilo prejudica e você acaba influenciando no resultado do pleito. O que a gente tem feito é trabalhar com informação o mais rápido possível para a imprensa, para os órgãos oficiais, um trabalho de transparência. Eu acho que assim é que se combate a desinformação, essas fake news. A imprensa, os órgãos profissionais, como a sua empresa aqui, o SBT, está fazendo, se interessando, levando essa informação importante para a população. Vocês sempre vão ter as portas abertas da Justiça Eleitoral para colher lá a informação verdadeira, a informação na hora, totalmente escancarado. Nós somos o 5º tribunal do país em transparência, aqui do Tocantins. Então, assim, nossa política, a determinação do nosso presidente, desembargador Lamounier, é essa, transparência total, portas abertas para a imprensa, porque vocês é que falam com a comunidade, levam a informação verdadeira. Então, nós podemos até ter alguma informação que a população não avalie bem, mas vai ser informação verdadeira que vai ser repassada à imprensa. Contamos muito com o apoio de vocês nesse trabalho. E a gente agora fala sobre as mudanças também para quem está se candidatando, não só para quem vai votar, né? O atendimento ao público nos cartórios eleitorais para apresentação do requerimento de registro de candidatura foi regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela resolução do TSE número 23.630 de 2020. E como é que vai funcionar então? O pré-candidato aí, a gente tem aqui na capital 17 pré-candidatos, na verdade 16, um já se tornou oficialmente, né? Pelo menos ele já disse que vai ser candidato em convenção. Agora a gente tem aí como é que eles vão fazer o registro dessas candidaturas. Teve alteração nisso também? Najara, teve alteração. Nós estamos exatamente nessa fase, né? O período das convenções partidárias, que são... As convenções partidárias são as reuniões que os partidos fazem para escolher seus candidatos, que irão tentar concorrer na eleição 2020. Começou no dia 31 de agosto e vai até dia 16 desse mês. Essas convenções elas vão ser feitas de maneira virtual, a comunicação com a Justiça Eleitoral. As reuniões do partido foi regulamentada, porque sempre foi feito presencial, né, e não existia previsão para se fazer de maneira virtual. Então, independente de ter previsto no estatuto dos partidos, cada partido tem seu estatuto, eles podem, autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma resolução específica autorizou, fazer essas convenções virtuais, essas reuniões, e escolher. E aí, de maneira virtual, eletrônica, pela internet, um sistema próprio da Justiça Eleitoral, chamado Candex,
eles vão enviar para a Justiça Eleitoral, até no máximo dia 16 de setembro, a relação de todos que estavam presentes na reunião e a ata, que a ata é exatamente que diz quais são os candidatos que estão escolhendo, tanto para prefeito quanto para vereador, e também estão definindo se eles vão se coligar com algum partido para a campanha majoritária de prefeito. Isso vai ser feito de maneira virtual. E o registro da candidatura, como você perguntou, precisa passar primeiro internamente por essa convenção, e aí até o dia 26 de setembro, os partidos também, de maneira eletrônica, devem enviar à Justiça Eleitoral, até o dia 26 de setembro, o requerimento do registro propriamente dito das candidaturas. Até às 8 da manhã, eles podem enviar pela internet. Se não enviar até nesse prazo, eles precisam enviar lá fisicamente até às 19. Agora a gente recomenda que façam antes, por questão de segurança, entregue todos até 8 horas da manhã do dia 26, porque se ele não entregar até essa hora, a partir das 8h30 do dia 26, nós vamos atender por telefone, fazer agendamento, e o candidato será atendido de acordo com a ordem de ligação dele. Ele não vai escolher o horário para ser atendido. E se ele não for atendido até às 19 horas, ele pode correr o risco de não fazer o seu registro. Então, a gente reforça que os candidatos façam via eletrônica até às 8 da manhã do dia 26 de setembro o seu pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Desde que o Brasil utiliza urnas eletrônicas, a apuração das eleições é bem rápida. Nesse ano, vai acontecer alguma alteração quanto a esse prazo por conta dessas mudanças todas que vão existir? Não vai acontecer nenhuma mudança em relação à apuração. Nossos sistemas de transmissão, nossos sistemas de segurança que são utilizados nas urnas, eles sofrem evoluções a cada eleição. Vão melhorando e aprimorando. O Tribunal Superior Eleitoral faz testes públicos de segurança, aberto para toda a comunidade científica, para todas as instituições. Inclusive a Polícia Federal fez uma contribuição, os peritos da Polícia Federal, no último teste público de segurança. Fizemos aprimoramento em função de sugestões deles. E aí a gente vai aprimorando os sistemas. Mas a apuração mesmo em si, ela não sofreu nenhuma alteração em função da pandemia. Vamos utilizar os mesmos sistemas de transmissão. Será rápida, como sempre foi, em todos os municípios. Às vezes tem município aí que com 15 minutos, oficialmente, eles já estão sabendo do resultado, já foram transmitidos. Então não haverá nenhuma mudança em relação à apuração. Eu lhe agradeço pela oportunidade de entrevistá-lo, de tirar as dúvidas de quem está em casa, acompanhando o nosso programa, sobre esse pleito eleitoral que vai ser tão diferente. Muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que está corrida por conta desse ano. E se o senhor quiser se dirigir a quem está em casa, ao eleitor tocantinense, para ter cuidado, precisa votar, faz parte da democracia, faz parte do nosso processo em si, mas tem que ter cuidado, uso de máscara, respeitar a distância. Sim, eu agradeço, Najara, muito, em primeiro lugar, a vocês aqui da imprensa, você especificamente, seu programa, de abrir essa oportunidade para a gente trazer essas informações. Agradecer aos mesários que vieram prestar mais uma vez à Justiça Eleitoral e ao país esse serviço de tanta relevância, e ao eleitor eu estimulo que vá votar. A vida das pessoas acontece no município e nós vamos escolher nossos governantes que estão no município. Então, teremos toda a condição de recebê-los no dia da votação, com toda a segurança, com toda a proteção, com máscara, com álcool em gel, para poder você votar. Vote consciente, compareça no dia 15 de novembro de 2020. Muito obrigada. Muito obrigada, a gente fica por aqui. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.